A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Hóspede de Drácula, de Bram Stoker. Um episódio aterrorizante que preparamos para arrepiar os seus pelos da nuca e tem a ver com um pouquinho do romance, o próprio Drácula. No final a gente vai falar mais sobre ele e também vamos falar os nossos primeiros apoiadores aqui do Leitura de Ouvido. Então fica até o final para ouvir. Boa leitura! O Hóspede de Drácula, de Bram Stoker. Tradução: Alexandre Barbosa de Souza. Quando saímos para tomar a carruagem, o sol brilhava em Munique e o ar estava repleto da alegria do início do verão. Estávamos quase de partida, quando o Herr Delbloch, maître d'hôtel de 4 Estações, onde eu estava hospedado, veio sem chapéu até a carruagem. E depois de me desejar boa viagem, disse ao cocheiro, ainda segurando a maçaneta: "Lembre-se de voltar antes do anoitecer. O céu está claro, mas o vento norte está soprando de um jeito que diz que talvez venha uma tempestade a qualquer momento. Mas tenho certeza de que você não vai demorar." Sorrindo, acrescentou: "Porque você sabe o que teremos hoje à noite." Johann respondeu com um enfático "Ja, mein Herr." E levando a mão ao chapéu, partiu apressado. Quando já havíamos deixado a cidade para trás, eu disse, fazendo o sinal para que parasse: "Diga-me uma coisa, Johann. O que há de especial hoje à noite?" Ele fez o sinal da cruz e respondeu sucintamente: "É noite de Walpurgis." Então ele sacou seu relógio, um grande e antigo objeto de prata alemão do tamanho de um nabo, e viu as horas, juntando as sobrancelhas, dando de ombros impaciente. Entendi que era seu modo de protestar respeitosamente contra o atraso desnecessário e voltei a me acomodar na carruagem, fazendo apenas um sinal para que prosseguisse. Ele partiu rapidamente, como para compensar o tempo perdido. De vez em quando, os cavalos pareciam erguer a cabeça e fungar desconfiadamente. Nessas ocasiões, eu sempre olhava assustado para os lados. A estrada parecia muito desolada, pois atravessávamos uma espécie de platô alto, fustigado pelo vento. Conforme seguíamos, vi uma estrada aparentemente muito pouco trilhada e que parecia descer por um pequeno vale serpeante. Era tão convidativo que, mesmo sob risco de contrariá-lo, pedi que Johann parasse. Quando parou, eu disse que queria descer por aquela estrada. Ele ofereceu todo tipo de desculpas e fez muitas vezes o sinal da cruz enquanto falava. Aquilo, de alguma forma, provocou minha curiosidade, de modo que lhe fiz várias perguntas. Ele respondeu com evasivas e, em protesto, olhava para o relógio a todo instante. Por fim, eu disse: "Bem, Johann, quero seguir por esta estrada. Não vou lhe dizer que venha comigo se não quiser, mas me diga por que não quer. É só o que quero saber." Em resposta, ele praticamente saltou da carruagem, tamanha pressa com que chegou ao chão,
estendeu as mãos suplicantes e me implorou que não fosse por ali. Falava um inglês mesclado com alemão para que eu entendesse o rumo da conversa. A todo instante, parecia prestes a me dizer alguma coisa, mas a própria ideia de fazê-lo, evidentemente, o apavorava. Ainda assim, a todo momento ele se impertigava, dizendo enquanto se benzia: Walpurgisnacht. Tentei argumentar com ele, mas era difícil argumentar com alguém quando não se sabe a língua. Ele certamente levava vantagem sobre mim, pois, embora começasse falando inglês, um inglês muito cru e estropiado, sempre se excitava e desatava a falar em sua própria língua, e a cada vez que o fazia, olhava para o relógio. De repente, os cavalos ficaram irrequietos e resfolegantes. Ele empalideceu muito, olhou apavorado para os lados, pulou subitamente na frente dos animais e, pegando-os pelos arreios, conduziu-os por pouco mais de 5 metros. Fui atrás dele e perguntei por que havia feito isso. Em resposta, ele fez o sinal da cruz, apontou para o lugar onde estávamos, puxou a carruagem na direção da outra estrada, indicando uma cruz, e disse, primeiro em alemão, depois em inglês: Ele é enterrado ali, ele mesmo se matou. Lembrei-me do antigo costume de enterrar suicidas em encruzilhadas. Ah, entendi, um suicida, que interessante. Mas juro que não consegui compreender o que assustava tanto os cavalos. Enquanto conversávamos, ouvimos um som misto de uivo e latido. Era muito distante, mas os cavalos ficaram agitados e Johann precisou de muito tempo para acalmá-los. Pálido, ele disse: Parece lobo, mas aqui não tem lobo essa época. Não? Disse eu inquisitivamente. Não é verdade que os lobos chegam a essa distância da cidade? Sim, respondeu ele, na primavera e no verão, mas com a neve os lobos não ficam mais tanto. Enquanto ele acalmava os cavalos, acariciando-os, nuvens escuras passaram rapidamente pelo céu. O sol se escondeu e um sopro de vento frio passou por nós. Mas era antes uma rajada, mais um alerta do que um fato, pois o sol voltou a brilhar em seguida. Johann olhou para o horizonte com a mão protegendo os olhos e disse: A tempestade de neve cai logo. Ele tornou a olhar para o relógio e, puxando logo as rédeas firmes, pois os cavalos ainda batiam os cascos assustadiços, balançando a cabeça, voltou ao seu banco como se houvesse chegado a hora de seguir viagem. Foi um tanto obstinado e, a princípio, não quis voltar para a carruagem. Conta-me, disse eu, sobre o lugar onde esta estrada leva. Apontei para baixo. Mais uma vez, ele se benzeu e murmurou uma prece antes de responder. É profana! O quê? Perguntei. A aldeia! Então existe uma aldeia? Não, ninguém mora lá há centenas de anos. Minha curiosidade foi provocada. Mas você disse que existia uma aldeia. Existia. Onde fica hoje em dia? Com isso, ele desatou a contar uma longa história em alemão e em inglês tão confusa que não pude entender exatamente do que se tratava. Por alto, porém, captei que há muito tempo, centenas de anos atrás, homens haviam morrido ali e foram enterrados em suas sepulturas. Tempos depois, ao ouvirem sons vindos de debaixo da terra, abriram as sepulturas e foram encontrados homens e mulheres corados e cheios de vida, com a boca vermelha de sangue. Então, na pressa de salvarem suas vidas e suas almas, e aqui novamente ele se benzeu, aqueles que sobreviveram fugiram para outros lugares, onde os vivos viviam e os mortos estavam mortos e não havia alguma coisa. Ele evidentemente estava com medo de dizer as últimas palavras. Conforme prosseguiu com a narrativa, foi ficando cada vez mais agitado. Parecia
que sua imaginação tomara conta de si. E ele terminou a história num perfeito paroxismo de medo, semblante pálido, transpirando, tremendo e olhando para os lados como se esperasse que uma presença pavorosa fosse se manifestar ali, em plena luz do dia em campo aberto. Por fim, com agonia desesperada, gritou: "Walpurgisnacht!" Ele apontou para mim e para a carruagem onde eu deveria entrar. Todo o meu sangue inglês subiu nessa hora e, recuando, eu disse: "Você está com medo, Johann. Você está com medo. Volte para casa. Voltarei sozinho. A caminhada me fará bem." A porta da carruagem estava aberta. Peguei no assento minha bengala de carvalho, que sempre levo em minhas excursões nas férias, e fechei a porta, apontando o caminho de volta para Munique. Walpurgisnacht não assusta inglês. Os cavalos agora estavam mais rebeldes do que nunca, e Johann tentava controlá-los enquanto enfaticamente implorava para que eu não cometesse tamanha tolice. Tive pena do pobre coitado, que estava sendo profundamente sincero, mas, ao mesmo tempo, não consegui conter o riso. A essa altura, seus rudimentos de inglês haviam desaparecido. Angustiado, esquecera que a única maneira de se fazer entender era falar minha língua, de modo que agora disparava em seu alemão natal. Aquilo começou a me entediar um pouco. Depois de lhe mostrar a direção e lhe mandar voltar para casa, virei-me para a encruzilhada e segui em direção ao vale. Com um gesto desesperado, Johann virou seus cavalos em direção a Munique. Apoiei-me em minha bengala e olhei para ele. Ele seguiu lentamente pela estrada, até que um homem, alto e magro, surgiu no alto da encosta. Foi o que pude perceber àquela distância. Quando ele se aproximou dos cavalos, os animais começaram a saltar, a escoicear e depois a relinchar aterrorizados. Johann não conseguiu mais contê-los e eles dispararam pela estrada em um galope enlouquecido. Fiquei a observá-los até onde pude e, afinal, olhei para o desconhecido, mas descobri que ele também desaparecera. Com o coração leve, desci pela estradinha que atravessava o fundo do vale, a que Johann fizera objeção. Eu não conseguia vislumbrar motivo algum para o receio dele em seguir aquela direção. Caminhei por algum tempo sem pensar na hora ou na distância, e seguramente não vi ninguém, nem casa alguma. Quanto ao lugar, era a própria imagem da desolação, mas só reparei nisso quando, ao fazer uma curva na estrada, me deparei com a borda esparsa de um arvoredo. Só então percebi que, inconscientemente, eu ficara impressionado com a desolação da paisagem por onde havia passado. Sentei-me para descansar. Comecei a observar a região. Percebi que ali já estava consideravelmente mais frio do que no início da caminhada. Parecia haver ao meu redor uma espécie de som suspirado e, vez ou outra, bem lá no alto, uma espécie de rugido abafado. Olhando para cima, notei que grandes nuvens espessas se deslocavam rapidamente do norte para o sul a uma grande altitude. Havia sinais de uma tempestade chegando em algum extrato remoto do ar. Senti um pouco de frio, mas, pensando ser por ter ficado parado tempo demais após o esforço da caminhada, retomei minha jornada. O terreno por onde eu passava era agora muito mais pitoresco. Não havia nenhum objeto impressionante que o olho pudesse destacar, mas em tudo havia beleza. Descuidei da hora, e só quando o crepúsculo se impôs intensamente sobre mim, comecei a pensar em como encontraria o caminho de volta. A luz do dia estava esvanecendo. O ar estava frio e o movimento das nuvens no céu ficou mais evidente.
Elas eram acompanhadas por uma espécie de som distante, através do qual parecia surgir às vezes aquele uivo misterioso que o cocheiro dissera ser de lobo. Por um momento hesitei, mas, como eu prometera visitar a aldeia abandonada, segui viagem até chegar a uma larga clareira no campo aberto, cercada de encostas por todos os lados. As encostas eram cobertas de árvores que se espalhavam até a planície do vale, juncando de arvoredos os aclives delicados e as ravinas que apareciam aqui e ali. Acompanhei com os olhos o serpentear da estrada e notei que ela fazia uma curva perto de um desses arvoredos mais densos e se perdia atrás dele. Enquanto eu observava o local, senti uma lufada fria e começou a nevar. Pensei nos quilômetros e quilômetros de terras desoladas por onde passara e corri para me abrigar sob o arvoredo. O céu foi ficando cada vez mais escuro, assim como a nevasca se intensificou até que a terra diante de mim e à minha volta se tornou um tapete branco reluzente, cuja extremidade mais distante se perdia em nebulosa vagueza. Havia uma estrada rústica, em cujas margens os limites não eram muito bem marcados, como nos cortes da encosta. Em pouco tempo, percebi que havia me perdido da trilha. Pois pisei em falso, afundando meu pé na relva e no musgo. Nesse momento, o vento ficou mais intenso e soprou com força cada vez maior, até que não tive escolha senão correr. O ar ficou gélido e, apesar dos meus esforços, não conseguia suportá-lo sem sofrimento. A neve agora caía espessa e rodopiava à minha volta em espirais tão rápidas que eu mal conseguia manter os olhos abertos. De quando em quando, o céu se rasgava com vívidos relâmpagos e pude ver nos clarões à minha frente uma grande massa de árvores, sobretudo teixos e ciprestes, todos pesadamente cobertos de neve. Logo me vi sob o abrigo das árvores e, em relativo silêncio, pude ouvir o rumor do vento lá no alto. O negror da tempestade se mesclara à escuridão da noite. Aos poucos, a tempestade parecia diminuir, pois agora se manifestava apenas em ferozes rajadas de vento. Nesses momentos, o estranho som do lobo parecia ecoar em muitos sons similares ao meu redor. Às tantas, através da massa negra de nuvens semoventes, veio um solitário feixe de luar que iluminou o espaço e me mostrou que eu estava na borda de uma densa mata de ciprestes e teixos. Como havia parado de nevar, saí de meu abrigo e comecei a investigar a região. Pareceu-me que, entre as muitas fundações antigas pelas quais eu passara, talvez pudesse haver alguma casa, ainda que em ruínas, onde eu pudesse encontrar algum tipo de abrigo por um tempo. Contornando a borda da mata, encontrei um muro baixo e, ao seguir seu desenho, cheguei a uma entrada. Ali, os ciprestes formavam uma alameda que levava a uma espécie de edifício quadrado. Assim que tive esse vislumbre, contudo, as nuvens se moveram e esconderam a lua, obrigando-me a seguir pela alameda às escuras. O vento devia ter esfriado, pois me senti trêmulo enquanto caminhava, mas, como havia esperança do abrigo, segui tateando meu caminho às cegas. Subitamente, tudo ficou quieto e me vi obrigado a parar. A tempestade havia passado e, talvez por afinidade com o silêncio da natureza, meu coração pareceu parar de bater. Tudo, porém, durou apenas um momento, pois, de repente, o luar atravessou as nuvens, mostrando-me que eu estava num cemitério e que o objeto diante de mim era um imenso mausoléu de mármore, branco como a neve que havia em cima e aos lados da tumba. Com o luar,
Veio também um violento suspiro da tempestade, que pareceu retomar seu curso como um longo e grave uivo, semelhante ao dos lobos. Chocado, senti um temor reverente e um frio que crescia em mim até parecer agarrar meu coração. Então, enquanto os influxos do luar ainda caíam sobre o mármore da tumba, a tempestade deu mais provas de se renovar, como se retomasse seu caminho. Impelido por uma espécie de fascínio, aproximei-me do sepulcro para tentar apurar o que era e por que se encontrava em local tão isolado. Dei a volta no mausoléu e ali, sob a porta dórica, escrito em alemão, Condessa Dollingen de Graz, da Estíria, buscou e encontrou a morte, 1801. No alto da tumba, aparentemente enfiada no mármore sólido, pois a estrutura era composta por alguns poucos blocos imensos de pedra, havia uma grande lança ou estaca de ferro. Ao chegar aos fundos do mausoléu, vi gravado em grandes caracteres russos: os mortos viajam depressa. Havia algo tão estranho e sobrenatural em tudo aquilo que fiquei tonto e me senti a ponto de desmaiar. Comecei a pensar pela primeira vez que deveria ter seguido o conselho de Johann. Ali me ocorreu um pensamento que veio sob circunstâncias quase misteriosas e me abalou terrivelmente. Era a noite de Walpurgis. Noite de Walpurgis, quando, segundo a crença de milhões de pessoas, o diabo estava solto, quando as sepulturas se abriam e os mortos saíam e caminhavam entre os vivos, quando todas as criaturas malignas da terra, do ar e da água faziam suas orgias. E aquele lugar que o cocheiro evitara a todo custo era a aldeia abandonada havia séculos. Era ali que jaziam os suicidas. E era exatamente ali que eu estava sozinho, sem auxílio, tremendo de frio naquela mortalha de neve, com uma nevasca se formando outra vez sobre mim. Precisei recorrer a toda a minha filosofia, toda a religião que me ensinaram, toda a minha coragem, para não cair num paroxismo de medo. De repente, um tornado estourou sobre mim. O chão tremeu como um estrondo de milhares de cavalos em disparada. E dessa vez, a tempestade veio com asas de granizo. As grandes pedras de gelo vinham com tanta violência que tornaram o abrigo dos ciprestes tão inútil quanto um milharal. A princípio, corri para a árvore mais próxima, mas logo fugi e busquei o único lugar que parecia oferecer refúgio: o profundo umbral dórico do mausoléu de mármore. Agachado junto à imensa porta de bronze, protegi-me um pouco do impacto do granizo. Por ali, as pedras de gelo só me atingiam após ricochetear no peso de mármore da lateral. Ao me encostar na porta, ela se moveu ligeiramente e abriu para dentro. O abrigo, ainda que fosse uma tumba, foi bem-vindo naquela tempestade impiedosa. E eu estava prestes a entrar nele, quando o clarão de um relâmpago bifurcado iluminou toda a extensão do céu. Nesse instante, juro pela minha vida, vi quando meus olhos se voltaram para a escuridão da tumba, uma linda mulher, de maçãs do rosto pronunciadas e lábios vermelhos, aparentemente dormindo em um esquife. Quando o trovão estrondeou no céu, fui agarrado como pela mão de um gigante e levado para fora no meio da tempestade. Tudo aconteceu tão de repente que antes que eu me recuperasse do choque, tanto moral quanto físico, senti as pedras de granizo me atingirem. Ao mesmo tempo, tive uma sensação estranha e inescapável de que não estava sozinho. Olhei para a tumba. Nesse momento veio outro clarão ofuscante que pareceu atingir a estaca de ferro no alto do mausoléu e penetrar na terra, explodindo o mármore em pedaços, com um fulgor flamejante.
A mulher morta se ergueu por um momento de agonia, enquanto era lambida pelas labaredas e seu grito amargo de dor foi abafado pelo estrondo do trovão. A última coisa que ouvi foi esse misto de sons pavorosos, pois novamente fui pego pela mão de um gigante e arrastado dali, ao mesmo tempo que o granizo me açoitava e o ar à minha volta parecia reverberar com o uivo dos lobos. A última coisa que me lembro de ter visto foi uma massa vaga e branca se movendo, como se todas as sepulturas ao meu redor tivessem expulsando os fantasmas de seus defuntos amortalhados e eles me cercassem em meio à nebulosidade branca da tempestade de granizo. Aos poucos, uma espécie de vago sinal de consciência começou a voltar. Depois, uma sensação de estranheza pavorosa. Durante algum tempo, não consegui me lembrar de nada, mas lentamente recuperei os sentidos. Meus pés pareciam completamente tomados pela dor, mas eu não conseguia movê-los. Estavam como que anestesiados. Sentia um frio gélido na nuca e em toda a espinha. E meus ouvidos, assim como meus pés, estavam inertes, embora atormentados. Curiosamente, havia em meu peito uma sensação de calor deliciosa. Era um pesadelo físico, se for possível usar tal expressão, pois eu sentia um peso no peito que me dificultava a respiração. O período de quase letargia pareceu ter durado algum tempo, durante o qual devo ter dormido ou desmaiado. Em seguida, me veio uma náusea, como a que se sente no mar, a um desejo desenfreado de me libertar de alguma coisa que eu não sabia o que era. Uma vasta quietude me envolveu, como se o mundo inteiro estivesse adormecido ou morto, somente interrompida pela respiração baixa e ofegante de algum animal perto de mim. Senti um raspão quente no pescoço e me veio à consciência a horrível verdade, que me esfriou o coração e impulsionou o sangue às pressas ao meu cérebro. Havia um grande animal deitado sobre mim e lambendo meu pescoço. Tive medo de me mover, de modo que um instinto prudente me mandou ficar imóvel. Ainda assim, a criatura pareceu perceber que havia alguma mudança em mim, pois ergueu a cabeça. Pelas pálpebras entrecerradas, vi os grandes olhos faiscantes de um lobo gigantesco. Seus dentes brancos e agudos reluziam na boca vermelha escancarada e pude sentir o calor de seu hálito feroz e pungente. Durante um tempo, não me dei conta de nada, até que fui despertado de minha letargia com um rugido grave, seguido de um ganido que se repetia de tempos em tempos. A uma grande distância, ouvi muitas vozes chamando em uníssono. Cuidadosamente ergui a cabeça e olhei na direção de onde vinha o som, mas o cemitério bloqueava minha visão. O lobo continuava a ganir de modo estranho e um clarão avermelhado começou a se mover em torno do bosque de ciprestes, como se seguisse o som. Conforme as vozes se aproximavam, o lobo passou a ganir mais depressa e mais alto. Tive medo de fazer qualquer som ou movimento. O clarão avermelhado se aproximou, pairando sobre o manto branco que se estendia na escuridão à minha volta. Subitamente, por trás das árvores, surgiu uma tropa de cavaleiros trazendo tochas. O lobo se ergueu do meu peito e foi para o cemitério. Vi um dos cavaleiros, soldados, a julgar pelos chapéus e pelas longas capas militares, erguer a carabina e mirar. Um companheiro desviou-lhe o braço na hora
e ouvi a bala zunir sobre minha cabeça. Evidentemente, ele tomara meu corpo pelo do lobo. Um terceiro avistou o animal fugindo e o tiro se seguiu. Então, a galope, a tropa avançou, alguns na minha direção, outros atrás do lobo, que desapareceu entre os ciprestes nevados. Quando eles se aproximaram, tentei me mover, mas estava sem forças. Embora conseguisse enxergar e ouvir tudo o que se passava à minha volta. 2 ou 3 soldados saltaram de seus cavalos e se ajoelharam ao meu lado. Um deles ergueu minha cabeça e pôs a mão sobre meu coração. "A notícia é boa, camaradas", gritou ele. "O coração dele ainda está batendo." Então, despejaram um pouco de conhaque em minha garganta, o que me revigorou e me permitiu abrir totalmente os olhos. Havia luzes e sombras se movendo entre as árvores e ouvi os soldados chamando os companheiros. Eles se reuniram, trocando exclamações aflitas. As luzes bruxuleavam quando os outros voltaram das ruínas do cemitério, parecendo possessos. Quando eles se aproximaram de nós, os que já estavam comigo lhes perguntaram avidamente: "Bem, vocês o encontraram?" A resposta veio apressadamente: "Não, nada. Vamos logo, depressa. Aqui não é lugar para ficar, especialmente esta noite." O que era aquilo? Era a pergunta feita por todos. As respostas foram distintas e indefinidas, como se os homens se sentissem movidos por um impulso comum para falar, mas constrangidos por um medo comum de partilhar seus pensamentos. Aquilo, de fato, balbuciou um soldado cuja razão evidentemente o abandonara por um momento. "É um lobo, mas também não é um lobo." Outro deixou escapar, ainda trêmulo. "Nem adianta atirar nele sem bala consagrada", comentou um terceiro, como se fosse algo banal. "Bem feito por termos saído esta noite. Realmente merecemos nossos 1000 marcos." Foram as conclusões de um quarto. "Havia sangue no mármore partido", disse outro após uma pausa. "O raio jamais teria deixado manchas de sangue ali." "E quanto a ele, está a salvo? Verifiquem o pescoço dele. Vejam, camaradas, o lobo estava deitado em cima dele e manteve o sangue dele aquecido." O oficial verificou o meu pescoço e respondeu: "Ele está bem. A pele não foi perfurada." "O que será que isso quer dizer? Jamais o teríamos encontrado não fossem os ganidos do lobo." "E o que aconteceu com o lobo?" perguntou o homem que segurava minha cabeça erguida e que parecia o menos afetado pelo pânico do grupo, pois suas mãos eram firmes e não tremiam. Em seu ombro havia a divisa de pequeno oficial. "Foi para casa", respondeu o homem, cujo rosto, acabrunhado, estava pálido e que estremecia de terror ao olhar assustado para os lados. Havia muitas sepulturas ali para ele. "Vamos, camaradas, vamos logo, vamos embora deste lugar maldito." O oficial me ajudou a sentar enquanto dava suas ordens, e logo depois vários homens me puseram sobre um cavalo. Ele montou na sela atrás de mim, abraçou-me e deu o comando para partir. Dando as costas para os ciprestes, cavalgamos rapidamente dali. Até aquele momento minha língua se recusava a funcionar e fiquei calado. Devo ter adormecido, porque quando dei por mim, estava sendo posto de pé, apoiado por um soldado de cada lado. Já era quase dia. Ao norte, uma faixa vermelha de luz do sol se refletia como uma trilha de sangue sobre a vastidão nevada. O oficial pediu que os homens não comentassem nada sobre o que haviam visto, exceto o fato de terem me encontrado protegido por um enorme cão. "Um cão? Aquilo não era um cão", interrompeu o homem que se mostrara mais apavorado. "Acho que sei reconhecer um lobo quando vejo um." O jovem oficial respondeu calmamente: "Eu disse um cão." "Cão", reiterou o outro, ironicamente.
Era evidente que sua coragem ia aumentando com o nascer do sol. E apontando para mim, ele disse: "Veja o pescoço dele. Isso é mordida de cachorro, senhor?" Instintivamente, levei a mão ao pescoço e, ao tocá-lo, gritei de dor. Os homens acudiram para ver o que era, alguns apeando das celas, e novamente a voz calma do jovem oficial interveio. "Um cão", foi o que eu disse. "Se alguém disser outra coisa, seremos alvo de chacota." Fui então montado atrás de um soldado e seguimos a cavalo até os subúrbios de Munique. Ali nos deparamos com um cabriolé de aluguel, no qual me embarcaram, e seguimos assim até o Quatre Saisons, o jovem oficial me acompanhando, enquanto um soldado ia atrás a cavalo, e os outros voltaram aos alojamentos. Quando chegamos, Herr Delbloch desceu tão depressa a escada para me receber, que ficou evidente que estivera espiando atrás da porta. Dando-me as 2 mãos, solicitamente, conduziu-me para dentro. O oficial me saudou e estava se virando para partir quando me dei conta da sua intenção e insisti para que fosse até meus aposentos. Com uma taça de vinho, agradeci afetuosamente a ele e aos seus bravos camaradas por me salvarem. Ele respondeu simplesmente que estava feliz em ajudar e que Herr Delbloch havia a princípio tomado providências para que todo o grupo de busca fosse recompensado, ao que o maître d'hôtel, diante da ambiguidade da frase, sorriu, enquanto o oficial se lembrou de suas obrigações e se retirou. "Mas, Herr Delbloch, como e por que os soldados foram me procurar?" perguntei. Ele deu de ombros, como se desmerecesse o próprio feito ao responder: "Tive a sorte de obter permissão do comandante do regimento, no qual servi para arregimentar voluntários." "Mas como o senhor sabia que eu estava perdido?" perguntei. "O cocheiro chegou com o que lhe restou da carruagem, porque os cavalos fugiram." "Mas o senhor arregimentou um grupo de busca com os soldados só por isso?" "Oh, não!" respondeu ele. "Mas antes mesmo de o cocheiro chegar, eu já havia recebido este telegrama do boiardo de quem o senhor é convidado." Ele tirou do bolso um telegrama, no qual se lia: "Bistritz, cuide bem de meu hóspede, pois a segurança dele é muito valiosa para mim. Caso algo lhe aconteça, ou se ele desaparecer, não meça esforços para encontrá-lo e garantir que esteja em segurança. Ele é inglês e, portanto, aventureiro. Há sempre os perigos da neve e dos lobos à noite. Não hesite, nem por um momento, se desconfiar que ele corre algum perigo. Recompensarei sua atenção com minha fortuna. Drácula." Com o telegrama em mãos, o quarto pareceu rodopiar à minha volta. E se o atencioso maître d'hôtel não tivesse me segurado, creio que teria caído. Havia algo tão estranho naquilo tudo, algo tão bizarro e impossível de imaginar, que cresceu em mim a sensação de estar sendo um joguete nas mãos de forças opostas. E a mera ideia parecia de alguma forma me paralisar. Eu estava certamente sobre alguma forma de proteção misteriosa. De um país distante, viera, bem na hora, uma mensagem que me havia livrado do perigo de morrer na neve e nas presas do lobo. E esse foi o Hóspede de Drácula, de Bram Stoker. Quantos mistérios ficam no ar quando esse conto termina, né? Ele é... dá pra ver que é um... eu não sei, parece que ele foi escrito antes, né, do Drácula? Não. Ou foi depois? Não, ele foi depois, então, mas... foi meio que uma expansão, né? É, como se fosse um capítulo extra. Eu encontrei algumas curiosidades sobre isso. Porque assim, eu vejo ele um pouco como um antecedente, quase assim, porque no Drácula tem mais coisas definidas, e nesse tem muita coisa que fica pendurada ali, que você ainda não sabe o que quer dizer direito, e ele também
como a gente comentou aqui nos bastidores, né, que ele é legal porque ele não dá nome aos bois ali, ele não fala, não define realmente o que é cada coisa, né, o que é o monstro e tal, fala que é um cachorro grande, enfim, né, ele não dá ele deixa esse mistério no ar, que é muito legal. Esse conto, ele foi publicado, ele estava pronto. É meio assim complicado, porque a Florence Bram Stoker, quando faz o prefácio desse livro que a gente trabalhou hoje, que é Contos Estranhos... Que é a esposa dele. A esposa dele, ela fala que a sombra da morte pairava sobre o marido quando ele planejava a publicação de 3 conjuntos de contos. E este volume, no caso Contos Estranhos, é um desses conjuntos. E na lista original preparada pelo Bram Stoker não estava O Hóspede de Drácula. Foi ela que acrescentou esse episódio, que estava ainda inédito do próprio Drácula e que tinha sido excluído da versão original devido à extensão do romance. Só que também tem nesse prefácio uma informação de que esses contos ele escreveu há muito tempo atrás. Então, se o Drácula saiu em 1897 e o Bram Stoker morreu em 1912, que foi quando ali esses contos foram publicados, provavelmente era um guardato. Então, eu tenho essa impressão que ele é algo que antecede, assim, porque a gente vê no Drácula tudo um pouco mais evoluído, ele até explora mais questões humanas no Drácula, né, até inclusive amor e tudo mais, que nesse não tem, né. Então, eu fiquei em alguns momentos me perguntando se esse narrador seria o próprio Jonathan Harker, que também é um inglês, né, que é o narrador do Drácula em si. Sim, eu acho que pode ser, que apesar de serem de personagens talvez um pouco diferentes, mas eu acho que tem grandes chances de ser ele mesmo. Então, eu encontrei algumas semelhanças entre o próprio romance e esse conto, né? Por exemplo, a localidade mencionada, né, Bistritz, que tá mencionada tanto no começo do romance quanto ali nesse bilhete final, né? Um bilhete meio aterrorizante. É que eu ainda não entendi que a gente estava até discutindo. Parece que é o Drácula, né? Falando do próprio resgate ali dele, que vai ter que acontecer. Então, parece que é o Drácula avisando sobre ele mesmo, né? Sobre o ataque dele mesmo ou de outra criatura. Talvez aquela criatura aquele grande animal que estava em cima dele poderia ser outra criatura também, né? Isso ficou ainda no ar. Então, de novo a gente tem semelhanças, porque no romance Drácula, o Jonathan e o Drácula se tratam como amigos no começo ali. E, de fato, no princípio ele é muito cordial, quando recebe ele no castelo, cuida muito bem dele, e depois que são reveladas as garras, né, desse vampiro. E de mesmo modo ali também no conto a gente tem essa impressão que o Drácula cuidou dele, mas ao mesmo tempo que o Drácula usurpou dele, né? Tipo, chupou sangue e tal. Eu acho que o legal do Drácula é que não é só uma criatura, ele tem artimanhas, né? E ele tem, como é mostrado no livro, eu não sei se no livro é mostrado tanto do passado dele, né? Mas eu sei que no filme de 1992, ali o Drácula de Bram Stoker, que é dirigido pelo Francis Ford Coppola, ele mostra assim o passado, né? O que aconteceu lá em 1400 com o Drácula que voltou da batalha, né? E a mulher dele tinha se suicidado. E que daí isso que causou tudo, né? É porque ele teve essa necessidade de voltar ao folclore que originou esse personagem. Então, vou explicar um pouquinho disso, né? Então, o que o Bram Stoker fez? Ele trabalhou com 2 elementos para constituir esse personagem, que vale muito a gente falar aqui porque é um personagem que tá também no próprio conto de hoje, que é o rei Vlad, que ficou conhecido como Empalador, foi um rei que viveu, um personagem real mesmo, Sim. do século XV, né, dessa região onde hoje é Romênia, e trabalhou também com algumas questões do próprio folclore da Transilvânia, né, o que é o local onde tudo acontece. Dá pra dizer que vampiro existe em várias culturas, né, não vampiro em si, mas esse demônio, né, essa criatura, como o Bram Stoker explora, ele existe em outras culturas também, né? Em seres mitológicos. E esse rei Vlad, ele entrou para a ordem do dragão, né? Dragão, que Drácon vem de Drácula, né? Então daí que origina todo esse nome. E ele realmente existiu, e quando esse romance saiu, em 1897, algumas pessoas demonstraram ojeriza, porque ele estava trabalhando com a história de um homem
real, que foi muito horripilante também. Mas acho que isso foi muito para popularidade também. Isso ajudou muito, né, na popularidade dele. Com certeza. E eu vejo que o Francis Ford Coppola, eu falo Coppola, Coppola, como você disse, Pode ser. ele trabalhou com esse resgate também da própria figura que foi esse Rei Vlad, para trazer esse cenário pro filme. O filme é extremamente recomendado, ele é um filme muito estranho, assim, mas é muito bom. Olha o elenco, né? Com o Gary Oldman, com a Winona Ryder, com o Anthony Hopkins, com o Keanu Reeves. Então tem um elenco ali bem rico ali, bem diferente, né? Essas pessoas todas estranhas, né? O Keanu Reeves, antes do Matrix, ele já era esse personagem um pouco estranho, assim, né? Esse personagem que é galã, mas não é galã, né? Aquele galã meio feio, tipo o Adam Driver, assim, aquele de um galã olhar meio, misterioso também, meio né? diferente, assim. Meio aluado até no olhar. Fora o Gary Oldman, né? Que fez o Drácula, que é muito maluco e bem over the top, assim, a maquiagem, tudo, né? Uhum. Foi uma escolha, assim, estética bem corajosa que eles pegaram. Eu acho até pra, talvez, espelhar um pouco do que é essa história do Bram Stoker, que o nome do filme, né, é o Drácula de Bram Stoker. Uhum. E a gente tava comentando também sobre essa característica do Bram Stoker de ser meio pulp, que é ele colocar as coisas assim, meio que na sua cara, assim, sem esconder muito. Você pode ter percebido que durante o conto, raramente teve, assim, divagações ou grandes linhas de pensamento do personagem, fluxo de consciência. É tudo como se fosse um roteiro de filme, quase, né? Vai acontecendo, eu fui até ali, cheguei em tal lugar e eu avistei tal coisa e escutei tal barulho. Então, tudo vai acontecendo e ele vai contando como acontece. E até a gente tá comentando da teimosia dele também, né? Que é uma coisa meio caricata, assim. No conto, a gente tem esse também em inglês, né? Que acaba recebendo essa correspondência de Bistritz, mas então parte ali também de Munique, né? Que é ali na Alemanha, e acaba estando num hotel. Ele era, no romance, o inglês era ajudante do procurador e ele foi explicar a um estrangeiro, que no caso é o Conde Drácula, a compra de uma propriedade em Londres. Sim, ele era tipo um corretor, né? Algo assim. Isso, tipo um corretor. Ele era o procurador de um corretor, digamos. E no filme também foi isso, né? Isso, e daí tem outra semelhança, que é aquele alerta. Então, quando o Jonathan vai sair do hotel sentido ao castelo do Drácula, tem um alerta, hoje é a dia de São Jorge, né? Meia-noite vai ser perigoso, isso todos os demônios soltos, no romance. E no conto tem o quê? A noite de Valpurgis. Então, por isso que parece muito que é uma coisa pré-romance, né? Porque tem todos os elementos que são introduzidos, mas não tão desenvolvidos como no romance. E isso aí da noite de Valpurgis, né? O cocheiro fica falando, né? Não vai. E ele, não, eu vou, porque eu quero ir, eu quero ver, eu tô curioso. Teimosia. Sim, daí justamente essa coisa de você, ouvinte, né, e leitor, percebe. Não, se você for por ali, vai dar merda, não vai. Mas o cara fica, não, eu vou. E daí fica essa coisa meio que você suspende, né? Suspende essa descrença pra entrar na história, né? Você sabe que qualquer ser humano comum não saberia que ia acontecer coisa ruim se ele fosse pelo caminho. Mas a gente meio que suspende que essa é a história das pulp magazines, né? Essas histórias pulp que você suspende a sua descrença pra deixar a história acontecer, né? E aceita que é daquele jeito mesmo. Que é uma característica, inclusive, do gênero fantástico propriamente dito, né? É bom dizer que ele inaugurou não só o vampiro moderno, né, com o Drácula, como o próprio romance gótico, né? Vou contar um pouquinho da biografia do Bram Stoker, né? Então, ele foi terceiro filho de uma família de 7, né? Uma família de Dublin, ali da Irlanda. Nos seus primeiros anos de vida, ele foi acometido por uma doença dita por desconhecida. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas o fato é que até os 7 anos ele não conseguiu ficar em pé. Né? Bem curioso isso, e se diz que nesse momento ele desenvolveu muito da sua criatividade. Sim. Mas ele superou, ele virou atleta. Se tornou um grande atleta, Trinity College, né, que é a universidade que ele se formou, e também foi se tornando um grande escritor, né, ele era ruivo, inclusive a capa do episódio de hoje ali tem
o personagem, né, que também é ruivo, então foi meio que uma homenagem pra ele, para o Bram Stoker, né? Que legal. Então, e ele easter egg. Ele conheceu Oscar Wilde, nosso queridinho aqui dos leitores de ouvido. Sim. Conheceu Samuel Beckett e também se aproximou depois, quando ele trabalhou com peças de teatro em Londres, do Arthur Conan Doyle, também dos nossos queridinhos do leitor de ouvido, né? Do criador de Sherlock Holmes. Sim, e essa proximidade com Oscar Wilde, né, é cheia de intrigas também. Sim, amorosas, inclusive. Porque eles, né, se apaixonaram pela mesma mulher. Eu não lembro direito como é que foi, se foi o Oscar Wilde primeiro, Sim. que era, né, então, que ele é apaixonado por essa mulher, depois foi o Bram Stoker. A Florence, na verdade, era tida assim como uma garota popular e bonita da universidade, que todo mundo queria namorar. E Oscar Wilde já tinha tido um relacionamento com ela. Mas ela acabou se casando com Bram Stoker e tem realmente o espólio da obra dele, né? Tanto é que essas publicações que vieram depois... E tem uma história, assim, que o primeiro filme, que é o Nosferatu, que saiu em 1922, ela não deixou usar o termo Drácula, e daí, então, foi feito toda a homenagem, mas sem usar Drácula, né? Foi dado o nome de Nosferatu. Nosferatu. E é muito legal também que tem pessoas que falam sobre a influência desse triângulo amoroso no próprio romance do Drácula. Então, fica a dica aí. É claro que são todas especulações, mas a gente sabe que os autores pescam da vida deles, né, para conseguir colocar essas histórias para fora também. Claro que, né, tem toda a ficção ali envolvida, mas pode ter sido uma fonte, assim, de inspiração, né, para ele escrever esse triângulo entre ele, a Florence e o Oscar Wilde. Interessante, e já que a gente falou do filme bastante, eu quero citar assim que a descrição que tem no romance em si, na literatura escrita, do Drácula e a transposição pro personagem do filme é muito, muito, assim, idêntica. Realmente é uma homenagem. É o Drácula de Bram Stoker mesmo, o filme. Por isso que esse não foi o foge nome. a nada, sabe? Muito legal. Eu lembrei agora de uma algazarra que a gente fez na adolescência com esse filme. Eu posso contar? Sim, eu acho que eu lembro que vocês eram jovens e foram querer assistir um filme de terror. Sim, daí convidei as amigas, foram na minha casa, fizemos, né, pipoca e tudo mais. Não, o interessante é que esse filme não é ele não é tanto de terror, ele é um filme muito estranho, na verdade. É um terror psicológico estranho. E daí o que a gente fez? Como era de tarde que a gente assistia ao filme, nós colocamos cobertas nas janelas para escurecer, assim, para dar todo aquele clima, né, lúgubre e mórbido para que a gente assistisse. E assistimos, acho que estávamos em 4 ou 5 ao todo, contando comigo. E quem diz que consegue comer durante o filme, né? Porque a pipoca ficou toda de lado, porque é um filme muito impactante nesse sentido, né? Também de terror psicológico. Mas me marcou demais, que foi, assim, uma coisa interessante e engraçada da adolescência. Ele é um filme que te marca, assim. Você, depois de assistir, você tem flashes dele, mas não é de jeito nenhum, assim, super assustador. Ele é muito bem construído, assim, e muito artístico, como eu falei. Tem até coisas bem surreais nele, então vale super a pena aí você assistir. Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. E eu queria falar que... Agora você falou Coppola. Eu vou mudando, Coppola. Agora eu também queria dizer, já que eu falei da minha adolescência, que a paixão pela escrita, né, no Bram Stoker nasceu na própria adolescência, né? Ele trabalhou como jornalista, diretor de peças teatrais, como já mencionei, e foi também funcionário público, porque ele era graduado em matemática. Interessantíssimo isso. Então é muito conhecido como romancista, poeta e contista irlandês. E peraí, antes disso, falta mais uma curiosidade que a gente fez de novo, né? A gente escolheu um conto de um autor que está perto do aniversário de morte, ou é de nascimento? De morte. De morte. 20 de abril de 1912 foi a morte do Bram Stoker. Então, se você escuta aqui o Leitura de Ouvido com frequência, você sabe que a gente escolhe os autores e a gente vê a coincidência depois que tá super perto ou tá no dia do aniversário de morte deles. Então, é uma coincidência maluca que acontece aqui no podcast. Não sei porquê, deve ter algum motivo, deve dar sorte, não sei. São os espíritos literários. Mas eu sei que isso acontece, então, ainda mais com o Bram Stoker agora, né? Foi de assustar. Então, dia 20 aí é o aniversário de morte do Bram Stoker. Não planejamos isso, mas é muito legal essa coincidência. E semana passada a gente lançou nossa campanha no apoia.se/leitura de ouvido, nossa campanha de financiamento coletivo. E tivemos os nossos primeiros apoiadores, muito bacana, todo mundo que contribuiu. E aqui vão os nomes
deles que a gente colocou que se você entra com apoio, né, acima de R$5, de 5 ou acima, seu nome vai nos créditos finais. Então vamos considerar isso aqui como um crédito final, né? E vamos falar o nome dos nossos primeiros apoiadores. Então, grande muito obrigada para Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Letícia Lemos Gritti, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi e a Zenilda Ribeiro. Então, muito obrigado para todo mundo que colaborou aí. Vocês foram os primeiros apoiadores do Leitura de Ouvido. A gente vai mandar um presentinho junto lá no e-mail. Já mandamos, né? E fica aí para você apoiar também, apoia.se/leitura de ouvido, que tem várias formas lá de você apoiar, vários valores e também várias recompensas. Então, espero que você não pense no Drácula essa madrugada e até semana que vem. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @leitura de ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios.